doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is an electric. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is an electric. This is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Mr. President. Lamento as pessoas que têm a expectativa de que o Trump não haja, que o Trump reduza a tarifa. Essa hoje pareceu aqui, pelo que a gente conversou, uma possibilidade inexistente até que o primeiro passo seja tomado pelo Brasil. E a outra coisa que ficou muito clara aqui na conversa com a gente é que não parou por aí, né? A sessão 301 é o início de uma jornada que pode ser tenebrosa para o Brasil, mas além disso, as sanções Magnitsky não só contra o Alexandre de Moraes, contra também os aliados do Alexandre, os apoiadores do Alexandre, foi muito falado sobre isso aqui também, né? Sim. Digamos assim, continuam sob análise. Alguns cometeram o erro de achar, não, aconteceu uma coisa e não vai acontecer outra, não. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com os próximos, eu vou chamar aqui de semanas. Os próximos momentos, as coisas estão acontecendo nesse exato momento. Então as decisões estão sendo tomadas, reuniões sendo feitas, tudo sendo preparado para as próximas ações. Mas podem ter certeza, né? O Trump ele conseguiu o que ele queria, tarifando o Canadá, mais rigor na imigração. O México, depois das tarifas, fez apreensão recorde de fentanilo. Colômbia, com o Petro também, teve que voltar atrás na questão de receber os deportados. Irã, com Khamenei, nem se fala. Não creio que será o Moraes que vai conseguir. China, conseguiu na China, né? Mas de minérios raros. A China agora, não, isso, China e Rússia. Rússia também está pedindo para sentar para conversar. Então é o seguinte. União Europeia pedindo para conversar. OTAN aumentando o orçamento da OTAN, né, colocando os países para contribuir a mais. Harvard está cedendo para o Trump. Harvard, a Universidade de Harvard. Então, até agora, absolutamente ninguém conseguiu ganhar as disputas das quais o Trump abraçou e trouxe para a mesa dele, como essa do Brasil. Realmente, eu também não acho que o Brasil vai ganhar. O que está acontecendo é que as autoridades brasileiras estão prolongando o sacrifício desnecessário dos brasileiros. A gente volta a falar sobre a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro pelos Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu à decisão nas redes sociais. Vamos acompanhar. Ele escreveu, abre aspas, o anúncio feito hoje pelo secretário de Estado, Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana, travestidos de programas governamentais, reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente. A medida é também um recado inequívoco. Nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mais cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram. E não haverá lugar
para se esconder. Seguiremos com nossas agendas em Washington ao longo da quinta-feira. O programa Mais Médicos, a gente tratou já na época, aqui na Band, desse programa, ele sempre foi uma parceria do Estado brasileiro com o Estado cubano, basicamente para financiar o Estado cubano, financiar a ditadura cubana. Eu me lembro que a gente dizia, né, a ditadura sai caro, tem um aparato repressivo enorme em Cuba. Então, Cuba fazia uma espécie de aluguel, uma terceirização de mão de obra, né? O Estado cubano tem uma empresa especializada, empresa obviamente ligada ao Estado cubano, especializada em exportação de serviços na área de saúde. Na verdade, é um aluguel de mão de obra. Nós chegamos a ter aqui no Brasil mais de 8 mil médicos cubanos trabalhando. No total, transitaram mais de 11 mil médicos cubanos pelo Brasil. Eles ganhavam, o Estado brasileiro pagava a OPAS, que é uma organização de saúde internacional, algo em torno de R$10 mil, o médico cubano ganhava algo em torno de R$3 mil, o restante iria basicamente para o Estado cubano, uma parte para a família em Cuba, então o médico não podia trazer a família exatamente para que não tivesse aí a tentação de pedir asilo, de emigrar, enfim, de literalmente fugir da ditadura cubana. Então era quase como uma espécie de chantagem, uma prisão, como é o caso. Os cubanos não têm liberdade para sair de Cuba, né? E o Brasil fez, na verdade, é inominável isso que o país fez durante tanto tempo, né? E é o mais interessante aqui, Vitor, é que logo depois, lá por volta de 2019, 2018, né, o Brasil criou um outro programa, que é Médicos pelo Brasil, depois mudou de nome de novo, mas com a visão correta, ou seja, utilizando médicos, jovens médicos brasileiros com vocação de medicina comunitária, com formação nessa área, com uma bolsa exatamente para que pudesse ir ao interior do Brasil, né, Sistema Único de Saúde, como deve ser, e gerenciado por uma criação brasileira, que foi criada, inclusive, por decretos, né, por medida provisória, que foi um ADAPS, que é um serviço social, né, um serviço autônomo, né, social autônomo. O serviço social autônomo é uma criação jurídica brasileira. Quer dizer, ele é criado por lei, mas ele tem a natureza jurídica privada, que faz a contratação do médico pela CLT. Então, imagina, um jovem médico, ele obviamente não vai ter um salário de mercado numa grande cidade brasileira, mas ele vai ter um salário digno, ele vai ter essa experiência por alguns anos no interior do Brasil, vai ter uma excelente formação, uma excelente experiência profissional, vai conhecer o Brasil, vai desenvolver uma vocação que muitos médicos têm da medicina comunitária. Então, tudo isso é bom, e nada contra o médico estrangeiro. Se o médico quiser fazer a validação, qualquer país da América Latina, enfim, quiser fazer a validação aqui do seu diploma, participar do programa também, nenhum problema. Quer dizer, agora, um acordo que, na verdade, foi uma espécie de truque institucional, em vez do Brasil aprovar no Congresso Nacional, como reza a Constituição, uma parceria, né, um tratado internacional que implica aí em despesa, enfim, gasto público no Congresso Nacional, o Estado brasileiro fez uma intermediação com a OPAS, contratava a OPAS, né, que contratava o Estado cubano, uma espécie de intermédio, um malabarismo, digamos, institucional, e para financiar fundamentalmente, mais de 50% do recurso diretamente ao Estado cubano. Né? E interessante, o programa era tão desnecessário que quando ele terminou foi substituído por um programa nacional, né, conduzido por um serviço social autônomo, criado pelo Estado brasileiro, com médicos, jovens médicos brasileiros, e assim que deve ser. Então, olha, eu acho que eu sempre digo a mesma coisa aqui, né, Vitor? O Brasil mesmo deveria fazer essa autocrítica. É triste que a gente veja agora o governo americano punindo, na verdade, né, cancelando vistos aí de dois executivos brasileiros do governo brasileiro, secretários do governo ainda anterior, governo na época do governo Dilma, enfim, governo do PT na época. Né? Isso é uma política americana. Os Estados Unidos fazem isso com muitos países onde eles consideram que tem havido violações de direitos humanos, colaboração com a ditadura cubana, enfim, isso são critérios e políticas do governo americano. O que cabe a nós brasileiros fazermos é a autocrítica, é a análise, é a crítica desse programa, esta colaboração que a democracia brasileira fez com a ditadura cubana, um programa desnecessário, mal feito, né, e custou caro para o Brasil, sustentou aquele regime, né, o regime castrista em Cuba durante tanto tempo, e podia ter sido feito exatamente desde o início, né, como nós estamos fazendo hoje com médicos, jovens médicos do próprio Brasil. O Brasil está passando por um momento muito delicado
as instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.